Olá, olá pessoal, estamos aqui no Satsang Awake X. Para todos aqueles que se sentem um ponto fora da curva ou um ponto fora da caixa e desejam compreender através de conhecimentos que hoje não existem nas escolas, não existem nas universidades e em poucas plataformas neste universo, e querem acessar um conhecimento, um saber prático sobre como evoluir, ancorando cada vez mais o seu potencial humano nessa atual realidade. Hoje é o episódio número 1 do satsang de expansão da consciência sobre o que é abundância e como viver a abundância nessa realidade. Então, para que a gente possa expandir esse tema, a gente sempre abre o campo com um conjunto de convidados especiais para fazerem perguntas que sentirem no seu coração sobre a abundância nessa realidade de viver. Então, a partir desse momento, eu abro o campo para as perguntas de todos os nossos convidados, para que a gente possa ter o desenvolvimento desse nosso tempo de trocas e aprendizados. Gratidão a todos os convidados, sejam todos bem-vindos e estou à disposição. Gratidão, Gustavo. Uma pergunta: por que no mundo parece que tem algumas pessoas que fluem na abundância, que flui na prosperidade, e para muitos e muitas pessoas tudo parece difícil, tudo parece escasso? O que é isso? É impressionante como a história que nos é contada cria marcos de distinção entre pessoas não abundantes e pessoas abundantes. A grande questão é a partir de qual referencial as pessoas compreendem a abundância. Costumo dizer que a primeira pessoa que sentiu a abundância nesse planeta, ela na verdade não tinha absolutamente nada a não ser o cenário da natureza. E essa primeira pessoa nesse cenário de natureza, ela às vezes só tinha um pouco de natureza, água, sol, terra, algumas frutas. E ela olhava para tudo isso e falava: nossa, mas como a minha vida é abundante. E o sentimento de abundância simplesmente explodia dentro dela. E naturalmente, nesse mesmo cenário existia um outro conjunto de pessoas no mesmo cenário de natureza, água, sol, floresta, frutas, e tinha uma percepção completamente oposta. Nossa, como aqui não tem nada, só tem sol, só tem água, só tem floresta, né? Então, é muito importante compreender que a abundância é muito mais um sentimento de onde você está e como você está, para que você possa abrir o seu campo para um conjunto infinito de percepções sobre o que é abundante na sua realidade. E quanto mais você vai percebendo os espaços reais de abundância ao seu redor,
mais você abre, mais você se torna competente para expandir esse contexto de abundância na sua realidade. Então, as pessoas que entendem esse movimento como um movimento contínuo, com um ritmo de expansão dessa percepção de abundância, em todos os cenários que ela percorre nessa jornada da vida, mais ela encontra essa frequência de realização, de abertura de novos espaços de realização. E dentro dela, o sentimento de abundância ele começa a se tornar algo mais natural do que o sentimento de escassez nessa realidade. Então, assim como muitos de nós somos treinados a sentir a escassez como algo cada vez mais real, e isso às vezes está de forma massificada, porque se você está num sentimento de escassez organizado por estratégias de mídia, de marketing, ou até mesmo dentro de educações ou qualquer tipo de instituição, é muito mais fácil você vender qualquer coisa dentro dessa realidade. Agora, se a pessoa está abundante, ela não tem o que comprar, não tem o que consumir, ela não tem esse desejo, essa necessidade. E é muito importante entender isso, porque é isso que define o ser humano, que realmente consome a abundância natural da vida, e aquele ser humano que está sendo consumido por tudo aquilo que é estimulado pela consciência de escassez que é implantada nessa realidade. E se você é consumido, você gasta o tempo sendo consumido por essa matrix de escassez, você não tem tempo para realizar o seu sentimento de abundância real nessa realidade. Então é sempre um movimento de discernimento, de observação daquilo que você realmente gostaria de que de dentro de você reverberasse de forma ou reverbere de forma constante nessa realidade. Ah, mas eu já penso dessa forma, eu já tenho essa consciência. Aí eu peço para visitar a sua rotina de vida. Se você realmente acredita em tudo aquilo que é abundante dentro de você e nessa realidade, ou você continua de forma compulsiva pesquisando, procurando, tentando aprender com coisas que estão fora de você o tempo todo. Porque a pessoa que busca demais fora, ela tem um déficit no espaço-tempo de encontrar aquilo que já está dentro dela. Então o desafio se torna cada vez maior. Se ela continua mantendo a crença de que está tudo fora, que está tudo fora, que está tudo fora, que está tudo fora, ela está investindo tempo e espaço nessa consciência. Então é importante dar esse passo para dentro e observar aquilo que já está pronto, aquilo que já está mestre dentro de um saber vivencial, aquilo que você já aprendeu, né? Porque eu garanto que tem muitas pessoas ao seu redor que ainda vão chegar onde você já está. E precisam da sua maestria, precisam do seu apoio, da sua orientação para chegar onde você já está, né? E isso é um olhar de abundância de quem você já é nessa realidade. Acreditar em tudo que você já veio com, em tudo aquilo que você já está com, né? E passar a reverberar dentro dessa sabedoria existencial que você já é. Eu queria fazer um questionamento sobre algumas crenças que existem nessa caminhada espiritual e o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer uma transição de carreira ou realmente mergulhar mais profundo na espiritualidade, porque confundem humildade, confundem prosperidade com as caridades, com esses atos do dar.
e o receber dentro da espiritualidade, o receber físico, material. Fantástico a sua pergunta, Thiago San, porque eu chamo essa realidade de marketing da espiritualidade. O marketing da espiritualidade pode ter diversos tipos de roupagens, mas basicamente o processo do marketing da espiritualidade é o mesmo conceito. A espiritualidade está numa persona, está num espaço, e as pessoas vão atrás desses espaços, desses conceitos, dessas personas, acreditando que vestindo um personagem da espiritualidade estão se tornando mais espirituais, né? E a espiritualidade não diz respeito a você mudar de caixinha. Antigamente eu estava num espaço que eu vestia uma roupa, e agora que eu entendi que eu sou mais espiritual, vou vestir outros espaços, roupas e matérias, né? Costumo dizer que a pessoa só trocou de espaço porque entendeu que a espiritualidade é maior do que o mundo material. Mas e se podemos observar a espiritualidade como um conjunto de consciências que integra todo o universo? Um conjunto espiritual que consegue equilibrar planetas, estrelas, universos. Ou seja, um tipo de espiritualidade que sempre está enxergando todos os movimentos dentro do universo, todos os asteroides. E a espiritualidade que enxerga cada ser humano como um universo completo. E que todos esses universos chamados seres humanos estão num contínuo movimento de evolução. Então, e se pudermos observar que a espiritualidade ela não tem como julgar a roupa das pessoas, o jeito das pessoas, a origem das pessoas, né? Ou o que elas fazem ou como fazem, mas é uma espiritualidade que sempre abre portais para entender ainda mais quem cada um de nós é e quem somos todos nós andando em conjunto, em contínua evolução. E a partir desse momento que você zera, você para de julgar qualquer conceito sobre dinheiro, qualquer impressão, qualquer imprint, qualquer crença sobre o dinheiro, qual o tamanho da sua liberdade para estar num ambiente com abundância e infinitude de prosperidade ou com nenhuma impressão de prosperidade. A partir do momento que você não julga, ele simplesmente está presente. Ele simplesmente é, assim como o ar, assim como a água, assim como todo o universo. E a partir desse movimento de neutralidade, você ganha o seu potencial de cocriar em prol do maior número de pessoas. E esse ponto é o mais importante, porque o que define a verdadeira espiritualidade é o seu potencial de apoiar o maior número de pessoas nessa realidade. E não simplesmente acumular um guarda-roupa diferente, acumular chinelos diferentes, acumular adereços diferentes, mas sim como você pode reverberar consciência, evolução, alegria, amorosidade para o maior número de pessoas, sem julgar, apenas semear e semear e semear. Qual é o seu entendimento sobre a intenção dentro do meio do coletivo? Como que esse entendimento de compartilhar uma abundância, né? Como que isso vai atuar, né, nas várias áreas do coletivo, né? Não só nas esferas mais altas, né? Como nas esferas de
desenvolvimento de alguém que tem um sonho, né, que quer empreender nesse sonho e quer alcançar o topo, né, mas que isso como que essa abundância, né, vai interferir com uma consciência, né, para a luz, né, para que esse sonho ele não se vá, né, aquele sonho originário, né, um sonho de alguém que quer o seu bem e quer o bem do coletivo. Lindo, lindo, Dana. E essa é uma pergunta prática para todo mundo que já entendeu que é possível alcançar um espaço ainda maior do que o próprio design de uma história contada para si mesma ou para si mesmo. Então, basicamente, essa escola da vida possui um design de ascensão e evolução. E eu vou repetir essa sabedoria, porque essa é a sabedoria inicial, originária. Existe um design de evolução para todos os seres nessa realidade. Então, cada design humano vem formado de um conjunto de impressões dentro do seu corpo, da história do seu corpo, da história dos seus ancestrais, da história da sua família atual, da história da cultura de onde você nasceu, da região que você nasceu. São designs, impressões que formam o seu corpo e a sua mentalidade, que formam a sua primeira fase de consciência existencial. E essa parte é a parte fácil, porque é a parte externa do design, aonde você nasceu com. E aí vem a segunda parte do seu design, que é um design de luz, de consciência, que é maior até mesmo do que toda a sua história, aonde você começa a se perceber às vezes como diferente da sua família, das pessoas que você nasceu próxima, ou às vezes diferente até mesmo dos conceitos religiosos, diferente até mesmo dos contextos políticos do seu país, ou até mesmo de conceitos e imprints desse tempo atual desse planeta, onde você se enxerga, às vezes até além dessa própria realidade. Então, a primeira parte, para você realmente ancorar a abundância que está além de toda uma história que você aprendeu sobre a vida, é agradecer tudo que aconteceu antes de você ter uma consciência expansiva. Viver um sentimento abundante de gratidão por cada ancestral que te permitiu nascer nessa realidade. Gratidão por todos os familiares, amigos, culturas, políticas, crises, terremotos, desafios naturais que te permitiram estar aqui, expandindo a consciência para uma nova etapa, para um novo momento de tempo e espaço nessa realidade. E a partir dessa gratidão expansiva em todo o seu tempo de existência, você poder começar com uma consciência 100% nova, 100% integrada ao seu momento presente, numa gratidão neutra, como se todo o passado e tudo aquilo que existiu antes estivesse espalhado como uma sabedoria coletiva, estivesse espalhado por uma sabedoria que vai servir para muitas outras pessoas, mas que para você já foi o suficiente, e você tem uma gratidão absoluta sobre tudo que passou. A partir desse entendimento, você já abriu um novo espaço de consciência
para poder começar a testar um passo de cada vez o que você é de nova consciência, com cada novo desafio. O que acontece normalmente é que as pessoas vivem o desafio que chega no momento presente com as crenças do passado. E elas começam a refletir nas oportunidades do presente com a crença do passado. Nesse momento, ela reduziu a visão dela de 100% da realidade para um ponto de 1% relacionado ao passado. Ou seja, ela realmente passa a ter dificuldade de movimentar o futuro, porque as decisões estão sempre baseadas em relação a uma crença do passado. Mas se ela começa a entender que toda essa luz que ela é, que toda essa força de consciência que ela é, diz mais respeito ao momento de cocriação que ela está realizando agora com todo o universo, as complexidades mudam, os desafios evoluem. E quanto mais ela alcança esse espaço de entendimento de quem ela é, de como ela é, os desafios vão se aprimorando, se tornando cada vez mais novos e complexos, abraçando cada vez mais novas habilidades, novos saberes. E quando ela entra nesse fluxo de um verdadeiro aprendiz com todos os novos saberes de forma limpa, de repente o passado nem existe mais. É apenas gratidão, porque se tornou um ponto muito pequeno dentro de todo o universo de compreensão para tudo aquilo que ela está se tornando dentro dessa realidade. Há pouco tempo eu tenho entendido assim que o dinheiro, a prosperidade, a abundância parece ser uma consciência viva, né? Ele tem uma consciência própria, assim, e que a gente acaba assumindo um bom ou não relacionamento com essa consciência, né, da prosperidade, da abundância, do dinheiro em si. Que às vezes as pessoas têm medo de falar assim, eu gosto de ter dinheiro, porque dentro disso tem muitos paradigmas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essas crenças que foram implantadas, acho que na mente da maioria das pessoas, sobre como assumir de verdade o relacionamento que você quer ter com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade, né? Já que ela é uma consciência. Ok. Consciência viva é uma palavra mágica, porque é necessário sentir com o coração a realização de cada espaço e tempo com o dinheiro. Entendendo que o seu movimento de paixão é como estar apaixonado por algo que é maior do que você, por algo que vai além da sua existência. E quando você assume essa paixão por realizar algo que trará o bem do maior número de pessoas, o dinheiro ele passa a ser um movimento, assim como o coração, com um ritmo específico. Vai, 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 vai. Por quê? Nos desafios dessa matrix é natural aumentar os desafios conforme você tenta furar essa matrix, conforme você tenta redefinir os limites daquilo que a matrix já impõe como normal. Então é necessário escutar o coração num ritmo único de entendimento sobre a abundância, sobre tudo aquilo que é vida verdadeira nessa realidade. E a cada desafio, escutar o coração e dizer: vai, vai, vai. E não diz respeito a querer que as coisas sejam perfeitas, porque isso é apenas mais uma prisão dentro da Matrix. No momento de criação sobre tudo aquilo que é novo, a perfeição é aquilo que é feito a cada tempo e espaço. Aquilo que é realizado a cada tempo e espaço. E se você estiver ancorado na luz, cada novo tempo e espaço é um espaço de evolução, de contínua evolução, de contínuo aprendizado, de contínuo desenvolvimento. E se essa consciência ela se torna a consciência de uma pessoa,
ela já expande. Mas se ela se torna consciência de 2 pessoas, ela expande ainda mais. Se ela torna consciência de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, centenas, milhares de pessoas, as pessoas não vão buscar mais a perfeição, mas simplesmente o engajamento contínuo de melhorar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E qual é o limite dessa expansão? É a força do coração. Vai, vai, vai. Assim já funcionou quando seres humanos foram obrigados a deixar desertos para trás para buscar abundância. Quando os seres humanos resolveram deixar ilhas para trás para alcançar continentes. Assim já aconteceu quando os seres humanos decidiram mudar a matriz energética dessa realidade. Fogo, vapor, eletricidade, solar. Então foram várias as barreiras onde não existiam perfeição, apenas a intenção de criar algo novo em toda essa realidade. Eu tenho acesso a toda essa abundância, a essa prosperidade. Qual a maneira de acessar ela diariamente para conseguir colocar essa criatividade, esse fluxo de competência, né? Também esse foco nas atividades diárias, sacas? Como trazer essa maestria para esse estado de plenitude, para esse tipo de momento assim, essa prosperidade diária, sacas? Como acessar e como colocar em prática? Fantástico, Vinícius. Uma pergunta maravilhosa, porque essa é a definição entre conceitos teóricos que são colocados por aí na internet e a prática verdadeira da consistência da abundância nessa realidade. Então, toda a mente e consciência humana, ela é infinitamente expansiva no tempo e no espaço. Agora, a compreensão da matéria, ela precisa de ritmo, de disciplina, de ancoramento, de firmeza, de dedicação, de empenho. Porque o projeto dessa escola da vida é sobre aprender a semear, cultivar, para poder colher. É assim que a natureza evolui há milhares de anos e o ser humano faz parte da natureza. É necessário entender os seus tempos de abundância de sol, de abundância de chuva, para compreender também os momentos de escassez, de desertos, de tornados, como parte do cenário de aprendizados dessa jornada da vida. Compreender os ciclos da vida nessa realidade, apreciar os ciclos da vida, os ciclos de aprendizados, de maestria e de aprendizados, e de aprendizados e de maestria, ancorando uma disciplina diária de reconexão com o seu ser. Então, disciplina na hora que acorda, disciplina durante o trabalho, durante os relacionamentos com as pessoas que você ama, disciplina na hora de dormir, disciplina na hora de descansar, disciplina na hora de produzir. As pessoas querem ter prazer sem disciplina. Isso pode levar as pessoas a um colapso, porque encontrar o prazer na disciplina diz respeito a encontrar o equilíbrio, aquilo que você já é nessa realidade. A disciplina é um fio condutor aonde você pode descansar entre o expandir e o materializar. O expandir e o materializar. O expandir e o materializar. Simplesmente porque ninguém está viajando junto. Aliás, ninguém viaja sozinho nesse planeta. Estamos sempre viajando junto, no coletivo nesse planeta. Então, não é só sair andando,
por todos os lugares. É entender o passo existencial de um conjunto muito maior de pessoas ao seu redor e definir novos passos através da sua disciplina de ser e viver com abundância nessa realidade. Gratidão. O medo do fracasso pode nos afastar da abundância. E como superar esse medo? Essa é uma dor, né? E é uma dor gigante na humanidade agora, principalmente porque a matriz de produtividade está sendo alterada em todo o planeta Terra. A grande verdade é que todos nós nascemos para fracassar, porque não somos perfeitos quanto aprendizes nessa realidade. E a única forma de viver de forma abundante é agradecendo cada fracasso como aprendizado e entender que o fracasso vai fazer parte de toda essa realidade. Até porque a iPhone atualiza o tempo todo. Então nós estamos fardados a fracassar. Hoje mesmo descobri que o meu iPhone ficou extremamente ultrapassado, não tem nem carregador para ele. Então já fracassei. Então já vou ter que me esforçar para fazer melhor, comprar telefone novo que sirva carregador de mais pessoas. E a vida é assim. Muitas coisas estão atualizando muito rápido, então nós vamos fracassar. Cada vez mais, quanto a tecnologia mais avança e mais evolui de forma cada vez mais aceleradas, o número de fracassos que podemos presenciar em um único dia está aumentando de forma exponencial. Hoje não existe nenhum celular mais a atualização de um único aplicativo no tempo e espaço. São milhares de aplicativos sendo atualizados diariamente. Então todos nós vamos fracassar. Mas o mais importante não é isso. É a crença de fracasso que está sendo implantada na Matrix, criando dentro do ser humano um vazio de que ele não é competente por conta dessa velocidade da informação, de atualizações que estão acontecendo dentro do campo. E isso sim é uma grande ilusão. Não existe incompetência, existem aprendizes de uma realidade completamente nova nesse tempo e espaço atual. Então é muito importante o tempo todo se colocar como aprendiz. O tempo todo daqui para frente todos serão aprendizes. Pode ser a pessoa que se considera mais importante nesse universo. Ela também está sendo aprendiz. Pode ser o médico mais importante, pode ser o cientista mais importante. Todos eles estão abrindo espaço para novos horizontes, novas dimensões de aprendizados. E é apenas nessa consciência que existirá paz e sabedoria e alegria para evoluir, amando e sorrindo para cada erro, amando e sorrindo para cada acerto, amando e sorrindo para cada nova descoberta, para cada novo mistério dessa realidade. Em gratidão. Gratidão por esse momento, por esse portal de expansão da consciência, com todos esses convidados incríveis. É importante que o público entenda um pouquinho dos nossos convidados. São terapeutas, são rezadores espirituais, são sound healers, são psicólogos, terapeutas quânticos que hoje abraçam cada vez mais o entendimento sobre como evoluir nessa realidade. Então, gratidão a todos os convidados, amigos, e que esse movimento de aprendizado coletivo seja infinito para todos nós. Arro e gratidão. Até breve.